Olá, sejam bem-vindos às 5 trilhas da educação pós-pandemia. Essa trilha é a trilha abordando as lacunas acadêmicas. Abordando as lacunas acadêmicas, nenhum aluno fica para trás. Como lidamos com a interrupção no aprendizado e nas avaliações desse ano, garantindo que nenhum aluno fique para trás? Nessa primeira aula dessa trilha, a gente vai falar sobre currículo CERN. E eu queria iniciar essa aula com uma imagem. Essa imagem é muito boa, ela me traz muita paz, ela me traz muita memória boa, né? Eu sou de Goiânia, capital daqui de Goiás. A gente tem uma cultura do que a gente chama de roça, né? Muito forte. Além de eu ser biólogo também, ter morado na Amazônia por 6 anos e morado em uma comunidade ribeirinha, trabalhado com plantas medicinais, eu gosto dessa imagem demais, né? Esse percurso nessa imagem é um percurso pelo qual eu gostaria de caminhar, de até correr, passear por ele, né? O que essa imagem tem a ver com o que nós vamos tratar hoje, que é conteúdo CERN, o currículo CERN, né? Quando nós falamos de currículo, normalmente estamos falando sobre o que ensinar. Etimologicamente, a palavra currículo significa trajeto de uma corrida, percurso. E por metonímia, né, o que se faz durante a corrida também. Então, como educadores, nós temos o desafio de levar os nossos alunos por esse percurso, até o final da nossa parte, do nosso componente curricular. E como responsáveis que somos, ninguém pode ficar para trás. E no nosso final nós entregaremos todos para o próximo educador continuar o percurso, a corrida, né? Então, qual que é a definição de currículo? Vamos trabalhar essa definição de currículo. O trajeto de uma corrida, né? Ou por metonímia, o que se faz durante o percurso dessa corrida. A qualidade da experiência educacional. Muitas vezes a gente escuta sobre a palavra currículo e ela traz toda uma carga para a gente de peso, né, sobre o que ensinar. Quais são os alvos principais de um currículo, né, dessa corrida? É o ensino e aprendizagem individualizada, engajando a curiosidade e a criatividade dos alunos. Então, você se imagina num percurso, você se imagina num caminho, num passeio, né? Valorização dos educadores. O educador tem que ser valorizado nesse processo. As suas experiências, o seu conhecimento desse percurso, dessa corrida. A autonomia dos professores, eles têm autonomia no processo. Parar em momentos diferentes, observar o que ele quiser observar, dar atenção específica para algumas coisas que ele entende ser mais importante durante esse percurso. Criar um ambiente positivo de aprendizagem, um clima, uma cultura onde todos se sintam incluídos, onde todos entendam que estão no mesmo percurso, estão na mesma corrida, né? A gente tem uma poetisa aqui no estado de Goiás e ela é muito querida, o nome dela é Cora Coralina e é uma frase dela muito importante que eu queria compartilhar com vocês. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Eu acho que eu queria trazer essa imagem para vocês, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de currículo, a gente não pensa nesse percurso, nessa corrida, nessa caminhada, nessa semeadura que a gente vai fazendo durante todo esse processo. Então, quais os tipos de conteúdo que nós temos no currículo CERN? A gente tem 2 tipos de conteúdo. A gente tem um conteúdo que a gente chama de acadêmico, que é um currículo CERN, e tem um conteúdo que a gente chama de conteúdo socioemocional. Um conteúdo que é muitas vezes considerado como oculto, que de oculto não tem nada. Porque nós ensinamos, não aquilo que nós falamos, nós ensinamos aquilo que nós somos, aquilo que a gente representa. Então, o nosso nervosismo ensina, né? O nosso atraso ensina, a nossa falta de planejamento ensina, assim como a nossa compaixão também ensina, abaixar e olhar no olho ensina. Então nós vamos falar desses 2 conteúdos dentro do currículo CERN hoje. O primeiro conteúdo que a gente vai falar é o conteúdo CERN, o conteúdo acadêmico. Então o que é CERN? O que significa CERN, né? CERN é núcleo, é a parte mais interna e mais dura dos troncos de uma árvore, é a parte essencial de alguma coisa, é a parte da madeira que fica intacta depois de ser queimada. Né? O nome que se dá à parte da madeira que fica fora da água, por exemplo, também de um tronco submerso. CERN também é utilizado para significar a parte essencial.
seja ela um tópico específico de uma pessoa, de um interior de um indivíduo. O cerne é o âmago, é o coração, é o pedaço mais importante de algo ou de alguém. Então eu queria trazer esse conceito de cerne para esse conteúdo nosso, né? Então quando a gente fala de conteúdo cerne, nós estamos falando de habilidades e conhecimentos considerados essenciais. O progresso dos nossos alunos vão estar comprometidos se essas áreas-chave não forem aprendidas primeiramente. É um princípio simples da construção civil, né? As fundações devem obrigatoriamente estar fortes para depois a gente ir construir uma casa. Meu pai é engenheiro civil e tem uma história que ele conta, ele consegue observar com certa facilidade quando a estrutura de uma casa tem problemas. E aí uma das coisas que ele olha, ele chama de, na janela, ele olha o bigode de português. Então quando você tem uma janela quadradinha e sai uma ranhura, assim, uma rachadura descendo assim diagonalmente nessas bases, isso significa que o fundamento não foi bem feito. E não tem como consertar isso. Você pode passar massa, você pode pintar, você pode maquiar, mas a estrutura, o fundamento não está bem feito. Então a gente precisa entender esse princípio. O conteúdo cerne é um conteúdo que é fundamental, né? Então quais são os níveis de conteúdo? Qualquer que seja o nosso conteúdo, a gente tem níveis, né? Então o primeiro nível, é o nível que eu estou falando, é o nível cerne, é o básico de conhecimentos, habilidades e entendimentos. Não dá para negociar isso. O segundo nível é um conteúdo intermediário, né? É um nível de conhecimento que será construído na fundação do cerne. E o terceiro é um conteúdo, um nível avançado, conhecimentos que serão construídos na fundação do intermediário. Então não dá para a gente negociar esse conteúdo cerne, né? Então pensando nesses níveis de conteúdos, o que nós não podemos deixar dos nossos alunos saírem sem saber? Né? Qual que é o conteúdo que precisamos garantir a aprendizagem e não simplesmente entregar para os nossos alunos. A gente tem que garantir a aprendizagem. A gente está falando desse conteúdo cerne. Então a gente fica como educador num conflito interno, né? Um conflito de essa pressão para entregar todo o conteúdo que a gente precisa entregar e uma pressão de adaptar o nosso conteúdo com base nas necessidades dos nossos alunos. A gente sabe que os nossos alunos eles não estão numa condição ideal. Então a gente precisa identificar bem, saber onde eles estão e partir daí para a gente conseguir construir o que é o cerne. Então é extremamente importante a gente entregar essa base primeiro. O que as pesquisas mostram ou falam sobre o conteúdo cerne, né? Essa não é uma boa ideia apenas, essa é uma melhor prática mundial, né? Os países mais bem-sucedidos em educação têm um currículo cerne formatado, bem definido. A BNCC é a proposta do Brasil de implantar essa melhor prática. É óbvio que isso não é de uma hora para outra, é óbvio que isso tem vários contextos diferentes, né? Microambientes, microespecificidades aí, regionais que precisam ser adaptadas. Mas essa é a proposta, a BNCC tem essa intenção. E a adequação cultural dessa melhor prática precisa começar nas escolas. Nós precisamos começar com os professores, a gente precisa começar a identificar esse percurso, esse caminho que é fundamental para os nossos alunos, para garantir a aprendizagem dele. A gente está num desafio muito grande atual. Esse ano a gente não vai conseguir entregar o conteúdo completo, mas a gente precisa entregar o mínimo, o cerne, aquilo que vai dar sustentação para eles continuarem o processo de ensino-aprendizagem deles, ok? Então, como é que ficaria um ciclo do conteúdo cerne? A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir esse conteúdo cerne, estabelecer ele nas suas especificidades, esse percurso, esse caminho, né? O mínimo necessário aí, o fundamento, a base, a essência. Depois disso, a gente testa esse conteúdo cerne. A gente tenta trabalhar com ele, planejar e testar esse conteúdo cerne, né? A gente avalia os resultados, analisa e avalia esses resultados e depois a gente modifica, se for necessário, o nosso próprio conteúdo cerne. A perspectiva de que a gente vai melhorando na prática, a gente vai fazendo cada vez mais. Eu sei que isso não é uma coisa nova, eu sei que muitos de nós fazemos isso, mas eu sei que isso também é um desafio nosso, de melhorar de um ano para o outro. Muitas vezes a gente planeja um ano inteiro e no outro ano a gente começa tudo de novo, do zero, sem muitas vezes considerar o que nós fizemos no ano passado, um pouco intuitivo em relação àquilo que nós entregamos. A gente precisa ser mais específico, mais direto, mais intencional no nosso processo de planejamento em relação ao conteúdo cerne. Ok?
Agora nós vamos falar sobre um outro tipo de conteúdo, que é o conteúdo de qualificação socioemocional, um conteúdo socioemocional. Então, esse é o final da parte 1 da aula Currículo Cerne. A gente falou sobre conteúdo Cerne. Na próxima aula a gente vai falar sobre conteúdo socioemocional. Até lá!